Olá, sejam todos muito bem-vindos à live semanal da BPSL. Toda quarta-feira às 19 horas temos um encontro marcado para discutir, debater, um bate-papo informal com entusiastas da raça puro sangue lusitano. O convidado de hoje é o português Antônio Vicente. Ele é juiz de morfologia de lusitano e também juiz de adestramento em Portugal. Vou chamar ele, então vocês esperem um pouquinho. Convidando ele aqui. Eu sou Roberta Prescott, jornalista do Adestramento Brasil, e a BPSL me chamou para conduzir essa série de lives. Então, o Antônio entrou, está entrando, vamos ver. Quem tiver perguntas, eu peço para usar a caixinha que tem esse balãozinho com interrogação, que fica muito mais fácil para ler, senão a gente consegue aqui dar um jeito. Antônio, você consegue? Você está me escutando, Antônio? Estou ouvindo perfeitamente, está-me ouvindo? Sim, a gente não te vê. Me parece que a conexão talvez não esteja muito boa. Aconteceu isso numa outra live. Ah, Tenho aqui você, internet no máximo. você tá vendo a gente? O pessoal, vocês estão vendo o Antônio? Eu não Porque me eu estou, não eu não me tô. estou vendo a mim também. Ah, então esse é um probleminha de internet, porque ele fica conectando e você vai aparecer quando a internet estiver boa. Às vezes ficar perto do Wi-Fi resolve, ou sair às vezes do Wi-Fi e entrar na conexão de 4G, também pode ser uma alternativa. Aí é quer que eu saia e entre para o 4G? Se você conseguir, só no seu celular você já consegue fazer. Talvez seja melhor se não tiver, como o Wi-Fi não tá bom. E aí, enquanto isso, vou apresentar o Antônio Vicente. Ele concluiu o doutorado em Ciências Veterinárias, com especialidade em produção animal, pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, em 2015. E o tema do doutorado foi caracterização e seleção da raça lusitana na criação. Ele é professor adjunto com grau de doutor na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém. Publicou 15 artigos em revistas especializadas e 10 trabalhos em atas de eventos. Ele é membro dos engenheiros, membro fundador e secretário da direção da Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais e membro da Comissão Nacional para Recursos Genéticos Animais também de Portugal, membro do Grupo de Trabalho de Investigação de Equídeos, juiz internacional de equitação de trabalho e da raça lusitana, juiz nacional de Portugal, nível 3 de adestramento, e ele faz consultoria técnica em coudelarias em Portugal e no estrangeiro. Vamos só esperar o Antônio entrar e o papo de hoje vai ser muito em torno dessa evolução, das características da raça do lusitano, da mudança da criação e do perfil que se busca hoje nos animais, né? Passando durante todos esses anos e agora com essa busca dos criadores para o adestramento. Antônio, você continua escutando a gente ou você saiu? Será que eu te chamo de novo? Acho que está conectando, né? Vamos ver se eu consigo. Ah, sim, escutando a gente está. A gente não está te vendo. É, isso normalmente é a conexão. Se você quiser tentar de novo sair e entrar, a gente espera aqui. Então vamos fazer o seguinte, sai da live e eu te chamo de novo. Vamos ver, quem sabe assim a gente consegue fazer funcionar. Tentar aqui ele de novo. Vamos ver.
Tô chamando, vocês vão me dando aí um toque se vocês estão escutando tudo direitinho. Então, quem tiver perguntas, Agora sim. agora sim. Nada como sair, entrar, desligar e ligar, né? Eu cubro tecnologia, eu escrevo sobre isso há, sei lá, 15, 16 anos. E você chega lá com as dúvidas super complexas. Você já desligou o modem? Vontade de dar, né? Mas enfim, eu estava te apresentando, não sei se você pegou Ouvi, aqui, escutei tudo, escutei tudo. escutou tudo no seu currículo. Eu acho que a gente pode continuar. Eu achei muito interessante o tema do seu doutorado. E se você puder dar uma pincelada para a gente, só para colocar todo mundo assim, né, ambientar a nossa conversa. Eu achei o tema legal, né? Que é caracterização e seleção da raça por o sangue lusitana na criação, né? Então, o que você pesquisou? Quais foram os principais resultados? Aí, com base nisso, a gente vai batendo um papo de da onde que saiu a raça e para onde que ela está e para onde que ela caminha. Ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite à BPSL, na pessoa do seu presidente e da Roberta, por ter feito este contacto. Eu sou um grande nabo no Instagram, peço desculpa. Instalei o Instagram de propósito por causa da BPSL. E então espero que corra bem. Pronto, então, eu sempre fui um apaixonado por cavalos desde pequenino, comecei a montar a cavalo quando era pequenino e depois quando segui o meu percurso profissional de estudar na área da zootecnia, que é o que eu gosto, de criação de animais em geral, do cavalo em particular, fiz vários estudos, o meu estudo de licenciatura foi sobre a reprodução na raça lusitana, depois o meu mestrado foi sobre suínos, que eu também gosto de porcos, sou secretário técnico de uma raça de porcos, e depois do doutorado optei por estudar a raça que eu mais gostava, que era a raça lusitana, e foi um grande desafio, foi uma grande empreitada de 5 anos de estudo, mas eu acho que foi proveitoso, porque optámos por fazer com a equipa, com os meus orientadores da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa e do INIAV, optámos por fazer na raça lusitana com trabalhos a publicação de trabalhos científicos. Foi uma tese de doutorado à base de artigos publicados e que tem algum impacto. A tese foi feita em inglês, podemos divulgar para quem quiser, tem acesso a muitos estrangeiros e tudo mais, e basicamente fizemos um estudo muito aprofundado em várias áreas. Nesta parte da seleção e do melhoramento genético de populações, os cavalos têm uma série de especificidades. Os cavalos são diferentes, gostam de ser diferentes, para o bem e para o mal são diferentes, mas é possível selecionar e melhorar. E o que nós tentámos fazer neste estudo de doutoramento foi, basicamente, em várias áreas. Uma primeira muito importante foi, o primeiro artigo publicado foi sobre demografia, parâmetros demográficos, que é o quê? É estudo da população, da evolução. O Brasil tem aqui um papel importante também na evolução da raça, a nível mundial. É a principal criatório, o principal local fora de Portugal. Eu até tenho aqui dados, o Brasil representou até 2020 44% dos nascimentos fora de Portugal. Portanto, está a ver. Portanto, esta primeira parte do estudo da demografia foi essencialmente estudo dos censos, da evolução das idades ao nascimento, da consanguinidade, muito importante, dos ascendentes, dos principais ascendentes e dos fundadores da raça, basicamente um estudo da variabilidade genética da população baseado em análise de pedigrees, de genealogias. E isso é fundamental em qualquer população de cavalos, e foi fundamental fazer-se na raça lusitana, e que daqui para a frente até já tivemos com um grupo também do Brasil, com o meu colega e amigo Ricardo Faria, já publicámos um artigo internacional de demografia da raça lusitana no Brasil, só do Brasil. E, portanto, isso foi a primeira parte, e poder falar mais sobre isso, se quiser, sobre a demografia, a parte da consanguinidade, por exemplo. Não sei se as pessoas sabem, mas a raça lusitana, sendo um studbook fechado, a consanguinidade vai aumentando, obviamente, porque estamos a reproduzir animais que são aparentados, são todos aparentados. Hoje em dia, com o conhecimento que temos de genealogias, nós temos conhecimento de genealogias desde 1824, portanto, quase 200 anos, e se considerarmos que o intervalo de gerações na raça lusitana é de cerca de 10 anos, que é longa, é como em todos os cavalos, muito longa comparativamente com outras espécies, nós temos cerca de, está a haver 200 anos de conhecimento de genealogias, o que é muito bom para trabalhar. Portanto, isso foi a primeira parte do doutorado, saber a consanguinidade, a sua evolução, os ascendentes. Nós temos poucos ascendentes muito importantes, por exemplo, temos uma coisa muito rara,
que só parecido connosco, só o puro sangue inglês tem. Nós temos 3 ou 4 ascendentes na raça que são os pilares. O Agareno, que é um cavalo veiga de uma cavalaria fundamental da raça. O Agareno, nascido em 1931, vale 25% da variabilidade genética de toda a população no mundo inteiro. Portanto, se fosse pesquisar para trás, o Agareno veiga está em quase todos os pedigrees. É isso que nós tentamos estudar nessa primeira parte do doutorado, foi mesmo isso. Depois estudámos, fizemos pela primeira vez na vida, a segunda parte, terceira e quarta, foi sobre avaliações genéticas, que é o futuro e é o presente de todas as populações de desporto. Hoje em dia todos os cavalos de desporto do mundo, warm bloods, fazem avaliações genéticas para o desporto, para a dressage, para o adestramento, como vocês dizem, para os saltos de obstáculos, para a endurance, para o CCE, o concurso completo, e nós fizemos pela primeira vez, em 2012, uma avaliação genética para a morfologia, para a pontuação dos reprodutores para o livro, com resultados muito interessantes, com irritabilidades, e depois fizemos também um estudo, que foi o que deu mais trabalho, da parte da funcionalidade, que o cavalo lusitano é um cavalo de sela. E então fomos compilar todos os resultados que tínhamos do mundo inteiro de dressage, de adestramento, cerca de 12 mil resultados de cavalos lusitanos, e também de equitação de trabalho, que é uma modalidade recente, mas que o cavalo lusitano tem uma preponderância muito grande. E tivemos resultados muito interessantes e que acho que foi importante porque conseguimos ter artigos publicados e pusemos o lusitano no mapa internacional, pelo menos que pode ser falado e citado por outros investigadores para comparar com outras populações de equinos. Que legal. Essa avaliação genética que você estava comentando, até voltado para o adestramento, quais foram os principais achados do estudo? Pronto, a avaliação genética para o adestramento foi muito laboriosa, digamos assim, porque tivemos que compilar tudo de ficheiros do mundo inteiro, da Federação Equestre Internacional, de Portugal, do Brasil, alguns resultados, de França, muitos resultados, há muitos cavalos em França em competição, e deu resultados interessantes, porque depois temos que contar uma história. Está um parâmetro muito importante genético que é fundamental, que é a heritabilidade, que vocês chamam herdabilidade, o H ao quadrado, que é saber as características que os pais passam aos seus filhos, aquilo que é herdável, não é? Aquilo que é transmissível geneticamente e não o ambiente, porque o ambiente não se passa, não é? E nós conseguimos ter alguns resultados de heritabilidade interessantes para o cavalo lusitano no adestramento, deu cerca de 17, 18% de heritabilidade, com um ranking genético, conseguimos fazer um ranking genético dos principais reprodutores, e se não me falha a memória, o Rubi estava no top. Portanto, nós temos que ter algum cuidado nos estudos que fazemos no modelo que utilizamos genético, os efeitos, a considerar os efeitos fixos, os efeitos ambientais, e depois temos que ver se a coisa bate certa. E pensamos que sim, porque tínhamos uma série de cavalos que são hoje muito conhecidos. Lembro, por exemplo, o Rubi estava em primeiro lugar, o Bariloche estava no top 5 também, ainda não era nada conhecido o Bariloche, e depois chegou à equipa portuguesa de adestramento, portanto fizemos o primeiro estudo em 2012. E o Bariloche, se eu bem me lembro, foi depois, mais tarde, para a equipa. E, portanto, conseguimos ter alguns resultados com alguma fiabilidade. O importante disto isto deveria ser feito todos os anos, não é? A avaliação genética é uma coisa dinâmica, porque à medida que você vai tendo mais resultados, as coisas podem mudar. Depende do desempenho dos cavalos todos. Vão entrando cavalos novos, vão saindo. E é uma coisa que eu tenho aqui ainda em mente para fazer, é preciso tempo, que é compilar novamente, ter tempo e paciência para compilar novamente os resultados todos para fazer, porque isto deveria ser feito uma coisa anual ou bianual. Há grandes raças, os studbooks principais do mundo fazem avaliações bianuais. Agora, temos é que compor tudo, porque está tudo muito fragmentado. O problema da informação do lusitano que temos que melhorar é a parte da unificação dos dados a nível mundial. Mas deu resultados interessantes. Só para entender direitinho, isso foi feito em que ano? E aí você consegue descobrir, por exemplo, quais são os principais reprodutores que estão presentes nos cavalos, por exemplo, principais de GP? Consegue fazer um ranking de tal reprodutor ou tal reprodutora conseguiu fazer filhos, tantos filhos, percentuais de filhos que chegou a São Jorge, GP, que não deu nada. Você tem isso? Você tem Sim, nós temos um ranking do mérito genético. Essa análise de dados?
Sim, sim. Uma avaliação genética, como o nome diz, dá. O grande vantagem das avaliações genéticas, nós usamos um modelo chamado BLUP, Best Linear Unbiased Prediction, que é um modelo estatístico poderosíssimo, porque usa a matriz de parentesco de todos os animais com todos. O que é bom no adestramento, nestes rankings do mérito genético, é que eu consigo dar uma estimativa do valor do animal que não tenha feito provas, ou de uma égua. Isto vem tudo desde o tempo das vacas leiteiras, temos rankings de touros com valor para a produção de leite e, como sabe, os touros não dão leite, não é? Como é lógico. E então, no caso do lusitano, fez-se um ranking genético, aquilo dá-nos, por exemplo, podemos fazer uma coisa padronizada que dizemos a média da pontuação dos cavalos do adestramento em percentagem é 100 pontos. E depois temos um desvio padrão normalizado a 20 pontos. Eu sei, imagina, um cavalo que tem um índice de 160 pontos, quer dizer que está 3 desvios padrão acima da média. Está no topo, está nos melhores 1% da população. E nós temos rankings disso, isso pode ser feito. E fizemos todos, por isso é que ficou o Rubi. O Rubi era o número 1 do ranking genético do adestramento da raça lusitana, pelos resultados que tem, mas não só por causa dos resultados que tem, também pelos resultados dos seus descendentes e de todos os parentes. Isso de mesmo. você. E uma discussão que teve aqui, pelo menos desde quando a gente começou a fazer as lives, é o percentual que o macho e que a fêmea levam, né? Então, tem alguns criadores que falam 50%, outros falam que não, que a fêmea acaba levando mais. Qual é a sua opinião e o que se o seu estudo mostrou alguma coisa nesse sentido? O estudo, por acaso, mostrou uma coisa gira na morfologia, que foi, nós na morfologia, quando fazemos a avaliação genética para a pontuação de garanhão e de éguas reprodutoras, temos uma grelha de classificação, isso é o que temos mais, porque agora, no momento, em 2020, temos cerca de 22 mil reprodutores pontuados com a grelha, desde 1967 até ao presente, e nós incluímos no modelo o efeito do sexo, do género. Agora não se pode dizer sexo, por causa da discriminação, é do género, o efeito do género. E o que é giro, o que as pessoas falam muito, as éguas têm sempre mais pontos que os cavalos e tal. É verdade, as éguas são avaliadas em liberdade, muitas vezes, no campo, e o que é giro nestes modelos genéticos é que nós conseguimos ver claramente que havia uma superioridade de notas dadas, efeito ambiental, às éguas de cerca de 2 pontos a mais do que aos machos. Mas isso não quer dizer nada, uma coisa é o efeito ambiental, outra coisa é o efeito genético. Aquilo que me pergunta especificamente, há muitas pessoas que dizem que as éguas valem mais, que as éguas têm o DNA mitocondrial que passam do citoplasma e que os cavalos não. As éguas têm a parte do efeito ambiental que passam muito o caráter nos primeiros meses aos seus descendentes. Portanto, há muitas teorias. O meu estudo não foi basicamente sobre isso, foi basicamente só sobre avaliações genéticas. Isso eu não consigo dizer. Eu posso dar a minha opinião pessoal, não é? Eu acho que todos contam. As pessoas dão muito mais importância aos garanhões, porque os garanhões têm muito mais descendentes, têm muito mais impacto. Basta ver, por exemplo, só se for à Alemanha, ver um leilão de reprodutores, eles dizem o nome do pai e o nome do avô materno, nem dizem sequer as mães, não é? Pronto. Isso é um aspecto do pormenor. É um absurdo, eu tinha que falar tudo. Sim, mas é uma parte comercial, porque um garanhão importante, nós falamos aqui, por exemplo, do Shakir na raça lusitana, ele está sempre no top genético, porque deixou descendentes muito funcionais na raça, mas não só o Shakir e outros, por exemplo o Hostil, não é? Isso é uma parte do problema. Agora, se me perguntar, as éguas são fundamentais, as matrizes são a base da cudelaria, elas é que formam. Os garanhões você mais rapidamente consegue importar sêmen, genético e tudo mais. Eu acho que as matrizes, as mães, são aquelas que nós devemos dar muita importância. É o que é difícil de manter, o core, mas são ambos importantes, não é? E você falou da consanguinidade e que o Studio Book do Lusitano ele é fechado e que isso acaba ficando mais propenso de você cruzar dentro ali das mesmas linhas, né? Você acha que tinha... Aí já começa, né? A gente já teve, acho que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas enfim, alguns garanhões que já estão aprovados para cruzar com outras raças. Quais são os prós e os contras dessa consanguinidade e de ter esse studbook fechado? Bem, o studbook fechado é fechado desde 1989, não é?
E como o studbook fechado é um studbook que só permite o acasalamento, eu gosto muito mais do termo técnico, como sou professor, o cruzamento é entre animais de populações diferentes, de raças diferentes. Para mim é o acasalamento ou o emparelhamento de animais da mesma população. Mas pronto, é só um preciosismo. Então, a consanguinidade na raça lusitana tem vindo a aumentar, mas não tem vindo a aumentar de forma alarmante nem significativa. Portanto, podemos dizer, o studbook foi fechado em 1989. Antes disso, a consanguinidade variava muito dependendo dos anos e dos criadores. Os criadores usavam, no passado, na década de 50, de 60 e de 70, que havia menos animais, usavam e abusavam mais da consanguinidade. O que é que eu quero dizer com isto? Usavam mais pais a cobrir as filhas, irmãos plenos, meios-irmãos, filhos com mães, porque queriam apurar as características. A consanguinidade o que faz é apura, aumenta a homozigotia e, portanto, apura as características. Eu tenho os descendentes dos progenitores mais parecidos, ok? Agora, no presente, a consanguinidade evoluiu, se calhar no passado a média seria 7, 8% na população. Hoje em dia a média é entre os 10% e os 11% na população. Quer dizer que há animais que têm 5% de consanguinidade, 7, 8%. Há animais que têm 20, 30%. O recorde que eu me lembro, o cavalo mais consanguíneo da raça tem 57% de consanguinidade, que é assim um disparate muito grande. Mas, por exemplo, se comparar com o cavalo do Sorraia, que é uma raça muito pequenina aqui de Portugal, autóctone, a raça Sorraia tem 40% de média de consanguinidade na população. O cavalo da Mongólia, o Przewalski, tem cerca de 25 a 30. O lusitano tem 10, 11. Portanto, a consanguinidade não é o principal problema. Porquê? Porque nós temos muitos garanhões e muitas éguas a serem usadas todos os anos. Enquanto, por exemplo, os alemães têm poucos garanhões aprovados todos os anos, que são muito utilizados, têm centenas de filhos, nós em Portugal temos os cavalos quase maridos das éguas. A média de descendentes por garanhão é muito baixinha, 13 produtos. Claro que há cavalos muito importantes. Temos 13 cavalos que tiveram mais de 200 filhos. O que está à cabeça logo é o Rubi. O Rubi teve mais de 500 filhos inscritos. Não é só o Rubi, o Hostil, o Rio Pel, o afiançado de Flandres no Brasil, durante muito tempo foi o que teve mais. Mas depois há todos os outros que tiveram um filho, 2 filhos, 3 filhos. Há muitos cavalos que foram pontuados, que deu uma polémica imensa com os juízes chumbam os cavalos e tudo mais, mas depois os cavalos não têm filhos. Nunca tiveram filhos registados. Lusitanos até podem ter filhos de outras populações. E, portanto, como isto é tudo, muito acasalamentos, existe em média um garanhão para cada 5 éguas. Se formos comparar com os alemães, se calhar há um garanhão para cada 20 a 30 éguas. A consanguinidade tem-se mantido mais ou menos estável, porque há muito fracionamento. Aqui tem uma pergunta, vamos lá, que a gente já está chegando a perguntas. O Augusto Duarte questiona qual o percentual máximo aconselhado de consanguinidade. Isso é muito variável e muito diferente. Por exemplo, depende do tipo de genes que a população fixa. Posso lhe dizer, o caso do cavalo do Sorraia, com 40% de média na consanguinidade, nós acharemos, já não nascem animais, os animais são todos... Porque a consanguinidade, eu não lhe disse, mas a consanguinidade afeta essencialmente características de sobrevivência das populações. Portanto, a taxa de ovulação das éguas, a resistência a doenças, a qualidade espermática, o sêmen, a qualidade do sêmen dos garanhões, isso tudo tem tendência a reduzir-se muito. São animais mais sensíveis a doenças e a problemas, porque aumenta o número de genes homozigóticos, alguns deles deletérios que podem ser maus, mas depende muito dos genes que a população fixa, não é? Por exemplo, o cavalo do Sorreio tem médias de 40% e não tem genes maus e os animais continuam a nascer sem problemas. Claro que são mais difíceis de reproduzir, sim. A taxa de fertilidade se calhar é 20% ou 30%. Ok, mas não há, portanto, não há assim uma resposta. Eu posso lhe dizer, se eu acasalar 2 irmãos plenos, o descendente tem 25% de consanguinidade. E já é um valor elevado, não é? Agora, o que eu lhe estou a dizer é que a média do lusitano é 11%. Portanto, não é nada preocupante. É muito mais preocupante o afunilamento nos ascendentes. Como eu lhe disse, que o Agarene vale 25% da população. Nós temos muito fracionamento, mas pelo outro lado, temos muitos garanhões importantes que tiveram centenas de descendentes. E todos criam nessa linha. É o que eu costumo dizer às pessoas, encontrem-me cavalos muito importantes, que é bom, sem nenhum Shakir e sem nenhum Hostil, que era importante. Quanto mais diversidade existir, melhor. Portanto, não há assim uma resposta que eu lhe diga a partir de 20% faz mal. Depende muito de população para população. Claro que acima de 30% e 40% é muita consanguinidade. Como a raça tem agora 11%, 10%, não é mau. O Mauro Fiorentino pergunta, e Mauro, sua pergunta para mim pareceu um pouco cortada, mas eu acho que eu entendi.
na sua visão de grande expert da raça, ele coloca o nível de criação da criação brasileira se encontra no mesmo nível, imagino que seja da criação portuguesa. Sim, o Brasil é líder mundial também na criação de cavalos lusitanos, tanto que é exportador de animais para todo o mundo, inclusive é para Portugal. O Brasil levou de Portugal nas últimas décadas, a partir de 80, 90 do século passado, do melhor que existia na raça a nível mundial e, portanto, tem grandes criatórios. Eu gostaria que ainda houvesse mais, porque acho que o Brasil perdeu um bocadinho de fulgor nos últimos anos. O Brasil já teve muito mais éguas em produção e hoje em dia, por exemplo, inscrevem-se mais, nos últimos 5 anos, inscreveram-se mais animais lusitanos vindos de Espanha do que do Brasil, embora no acumulado global de sempre o Brasil é o mais importante, sem sombra de dúvidas, depois é a França e só depois é que é a Espanha e o México, são os 4 países internacionais onde se criam mais cavalos lusitanos fora de Portugal. Agora, o Brasil é um líder mundial com facilidade de enviar cavalos para os Estados Unidos da América, que é um mercado brutal, não é? Cavalos de qualidade. O Brasil apostou, no meu estudo genético que eu fiz no doutorado, foi giro, quando fiz o ranking do mérito genético para a altura ao garrote, a altura ao garrote, os cavalos maiores geneticamente do mundo são quase todos do Brasil. No top 20, já não me lembro, mas estavam para aí 15 ou 16 cavalos criados no Brasil. Quer dizer que o Brasil investiu em selecionar cavalos grandes e tem os cavalos maiores do mundo, efetivamente com boas condições ambientais. Mas aqui estamos a falar de ranking genético, não confundir com a parte ambiental. Portanto, respondendo ao amigo Mauro, eu acho que o Brasil é um líder que deve continuar assim, quer que continue, gostaria que continuasse forte, com os maiores criatórios do mundo, com fortes seleções e enviando cavalos para todo o mundo. Temos cavalos em Portugal, houve cavalos de referência, por exemplo, o Sain Veo, que está em Portugal, que é um cavalo que já foi campeão em Portugal da raça e ganhou adestramento, portanto, junto ao melhor de 2 mundos. Tivemos o Nostradamus do Top, foi um cavalo fundamental em Portugal, é se calhar o cavalo mais polivalente, que estava como garanhão recomendado em mais áreas. O cavalo toreou, o cavalo fez equitação de trabalho, teve na equipa portuguesa de adestramento. Portanto, há muito bons exemplos de cavalos de grande qualidade criados no Brasil que foram para o mundo inteiro. Você falou dos cavalos brasileiros que são altos, e aí eu vou pegar isso como gancho para uma pergunta que eu já tinha aqui. E aproveitando os seus conhecimentos como juiz de morfologia, o que mudou? E aí eu não sei se a gente pode falar em 5, em 10, em 15 anos, na conformação e na morfologia da raça lusitana, tendo em vista esses... E aí os criadores todos que participaram tinham muito esse foco do adestramento e essa criação e buscar machos e fêmeas que levassem a um produto que fosse direcionado ao adestramento. Então, como que isso mudou, aquele estilo mais barroco, aquele cavalo mais baixo, para o que você falou de cavalos mais altos, talvez mais esportivos? Você viu essa diferença? O que você pode destacar nisso? Sim, eu acho que há um bocadinho de tudo. Eu acho que houve um aumento da altura média ao garrote na raça lusitana, se bem que é como eu lhe digo, no Brasil muito mais do que no resto do mundo, porque há muita parte ambiental e pouca parte genética. Se bem que a herdabilidade do H ao quadrado da altura ao garrote na raça lusitana foi estimada em 61%. O que é que isso quer dizer? Se de hoje para amanhã quisermos criar cavalos mais altos e se tivermos confiança na avaliação genética, conseguimos criar cavalos mais altos, mas também conseguimos criar cavalos mais baixos se quisermos. Portanto, o adestramento quer cavalos um bocadinho maiores, porque para encherem a pista, já viu, para fazer uma diagonal, quando tenho uma pista de 20 por 60 metros, para fazer uma diagonal a trote largo, um cavalo com 1,55 m é mais complicado do que um cavalo com 1,70 m, não é? Sim. Então o cavalo enche mais a pista. Claro que sim, que houve uma seleção para os cavalos com um bocadinho mais de alçada, certo? Mas eu acho que não é preocupante. Há muitas pessoas que depois ficam preocupadas, vamos selecionar para o adestramento, vamos perder as características. Olha, isto como se vê, há tantas diferenças, tantos casais, tantos criadores com objetivos diferentes, ainda há pessoas que continuam a criar cavalos para toureio. Há pessoas que gostam de cavalos mais pequenos e mais barrocos. Portanto, há gostos para tudo. Se bem que o grande mercado, o que se fala muito é do adestramento, que é onde os cavalos atingem os valores mais elevados, é verdade. E há cavalos maiores, sim. Mas a gente pode dizer que a conformação mudou, e em que sentido que ela mudou? A conformação tem evoluído. Eu acho que o padrão racial está muito atual, tanto que eu acho que as outras raças de cavalos de desporto têm-se vindo a aproximar mais do nosso tipo de cavalo do que o contrário.
é o que eu acho. Vocês veem, o Por Totilas é um exemplo, cavalo de sangue quente. O Totilas, por exemplo, que é muito falado, não é? É um cavalo de sangue quente, mas era um animal, se calhar, com mais joelho e que queria reunir mais e conseguia concentrar mais. Portanto, cavalos mais próximos do nosso tipo. Por isso é que também estão a aceitar nesses studbooks cavalos de sangue ibérico, não é? Agora, se me diz o cavalo mudou-se, continua a haver muitos excelentes exemplos de cavalos lusitanos que foram vencedores de morfologia, campeões, medalhas de ouro, que são cavalos de grande prémio e com grande desempenho em adestramento. Olha, o Usain Bolt, que eu já falei, campeão de morfologia, é um cavalo que foi campeão de Portugal de Young Riders, de adestramento. O Escorial, campeão de morfologia várias vezes, com muitos filhos medalhados, cavalo de grande prémio, com grande sucesso, com um cavaleiro brasileiro com mais de 70%. O Spartacus, o pai do Escorial, foi um cavalo que ganhou 3 ou 4 vezes, já não me lembro, a morfológico internacional, e foi um cavalo de grande prémio com sucesso. Não teve mais porque teve uma lesão. Portanto, há tantos exemplos bons de cavalos que são... Porque as pessoas dizem, o cavalo para ser com grande desempenho está muito fora do tipo. Não necessariamente, há de todos os tipos. Agora, há aqui uma franja, a raça lusitana tem alguma variabilidade genética, não é? E, portanto, há aqui alguma variação. Eu acho que há espaço para todos. Há pessoas que continuam a querer o cavalo pequenino, há pessoas que querem o cavalo maior. A raça é pequenina, há muitas pessoas que me falavam da especialização em adestramento, se concordava. Eu não concordo muito, porque nós temos uma população de 5.000 éguas, não é? É uma raça muito pequenina, se você comparar com o quarto milha, vocês aí no Brasil têm muitos, não é? O quarter horse. Sabe quantas éguas tem o quarto milha? Sabe quantas éguas existem de quarto milha no mundo inteiro? Não não, tem eu não sei noção, se não eu é? quero citar esse número. 100 mil? Pois. 1 milhão. Um Ó, milhão já de tem, éguas eu achei que eu reprodutoras. estava chegando alto. Pois, 1 milhão de éguas É, reprodutoras. Só no estado do Texas, nos Estados Unidos da América, existem 300.000 éguas. O que eu estou-lhe a dizer é que a raça lusitana tem 5.000 éguas reprodutoras. É uma população muito pequenina e muito famosa, porque conseguimos este desempenho. Estamos em 6º lugar do ranking mundial de adestramento, da World Breeding Federation for Sports Horses, e o primeiro livro genealógico fechado. Por isso é que eu acho que é muito perigoso quando as pessoas dizem que vão partir e selecionar para aqui. Porque se eu partir muito, eu fico com populações muito pequeninas e com pouco poder de análise de discriminativo, está a perceber? Portanto, eu acho que tem sido feito um trabalho muito bom a nível global, com todas as críticas. Podíamos fazer muito mais trabalho? Podíamos fazer muito mais e melhor, sempre. Mas tem-se feito um trabalho bom porque o lusitano está no mapa hoje em dia, está no mapa no panorama internacional. E com uma população muito pequenina. Eu dou sempre este exemplo. Diga-me outra raça que tem tão poucas éguas que é conhecida mundialmente. Eu conheço algumas de cavalos. Por exemplo, o Lipizano. Mas se me diz, o Lipizano tem tanto sucesso como o Lusitano em adestramento? Não tem. Tem e a algum, gente tem falou mais... muito aqui, a gente falou muito aqui do percentual entre o número de potros e a quantidade de cavalos lusitanos que tem, versus a quantidade de cavalos que tem em nível alto de competição, né? Que também é uma outra metodologia que você pode... deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que chegou aqui no chat. O que explica estarem a apresentar lusitanos com o tom de pelagem do Sorraia? o tom Quem é o rato ou pardo Sorraia? cinzento. O Sorraia é Ah, uma raça lusitana, é uma raça portuguesa, que tem os cavalos todos de pelagem pardo cinzento, ou rato, como é conhecido, ou então pardo amarelo ou baio. E há cavalos lusitanos. Uma vez uma pessoa pediu-me, como eu tinha os dados todos do studbook e do doutoramento, pediram para ver quantos cavalos ratos, a tal pelagem do Sorraia, que são cinzentos, quantos existiam. E eu até fui ver isso. Na altura existiam registados lusitanos com pelagem rato 40 cavalos. Isso é outra coisa gira que as pessoas gostam de saber, é as pelagens. Portanto, é uma pelagem muito rara, está a ver, no universo de milhares de cavalos existem 40, mas que as pessoas têm vindo a selecionar. Uma coisa gira, por acaso, na demografia foi que fizemos lá no trabalho agora, ultimamente, da demografia que fizemos em 2020, o número de cavalos tordilhos, que vocês dizem tordilhos, nossos russos, tem vindo a decrescer na raça. E, por exemplo, há 20 anos atrás eram 60% da população e agora são 42%. E aumentou imenso. Os cavalos castanhos, os cavalos baios, os cavalos pretos, os ratos não aumentaram muito, são muito raros. Mas pronto, castanhos e russos, tordilhos, são os cavalos mais comuns na raça. Outra pergunta do Mauro, ele questiona se um cavalo de 1,70 pode ser morfologicamente correta
ao ponto de chegar a ser campeão em uma prova de morfologia. Completamente. Então, isso é preciso ver o histórico, é preciso ir conhecer. Por exemplo, temos o Mas aí o Rico. que você olha? Eu entendi que, eu não sei se quando ele fica com 1,70 ele perde algumas proporções da raça, Sim, eu percebo isso. O que o Mauro está a dizer é um cavalo, se calhar, com 1,70 m, há mais probabilidade do cavalo ser mais longilíneo, não tão do tipo barroco, o tal subconvexilíneo, que é importante é estudar. É preciso saber o que é que quer dizer o padrão racial. E a primeira frase do padrão racial é tipo, eumétrico, médio-líneo, subconvexilíneo, de silhueta inscritível num quadrado. De formas arredondadas, silhueta inscritível num quadrado. Agora, isso tudo é possível num cavalo de 1,70 m. Temos o exemplo, por exemplo, o Rico. O Rico, um cavalo borba, que fez grande prémio, ao mais alto nível, foi campeão da raça como medalhador num festival e tinha mais de 1,70 m, já não quer dizer, mas ele tem para aí 1,72 m. O Soberano, que foi campeão da raça, foi o único cavalo que conseguiu ganhar aos Spartacus uma medalha de ouro, uma vez. Foi campeão da raça com várias medalhas e cavalo de grande prémio da equipa portuguesa e tem 1,72 m ou mais. Portanto, há de todos os tipos. Agora, também podem dizer, há um cavalo com 1,65 m muito mais atípico do que um cavalo com 1,75 m. Se calhar a proporção, o global é um cavalo com 1,75 m, se calhar tem tendência a ser mais longilíneo e tudo mais, relativamente a um de 1,65 m, certo? Mas há de todo o tipo. É preciso saber ver e estudar e estar por dentro dos assuntos. O Pedro Canavilhas, só com 5.000 éguas, se um dia as touradas acabarem, o que isso pode provocar no futuro das características do lusitano? Isso ainda estamos para ver. O cavalo lusitano tem uma série de características hoje bem fixadas, fruto da seleção que teve nos últimos séculos. E antes das touradas, se calhar o combate à gineta, ser um cavalo de guerra, guerreiro, corajoso, de trabalho de campo, e as touradas ajudaram a fixar uma série de características que são fundamentais hoje em dia no cavalo lusitano. Embora, e podemos estar de acordo ou não com as touradas, há muita gente que são a favor, cada vez mais pessoas são contra, e por isso as touradas são muito mais residuais hoje em dia do que eram no passado, não é? Mas aqui eu entendo que a pergunta dele é tipo, se acabam as touradas, aquele cavalo menor, mais ágil, com características para isso, acaba deixando de existir e abrindo espaço para um cavalo maior, mais voltado para o adestramento, ou para a equitação de trabalho, ou para a trelagem, ou para a lida no campo, alguma coisa assim. Pois, por isso é que eu ia falar. Uma coisa é o adestramento, mas outra coisa muito importante que existe, que eu gosto bastante, que é a equitação de trabalho. Eu costumo dar formações e quando falo de equitação de trabalho, digo, a equitação de trabalho é uma área onde o cavalo lusitano caiu como peixe na água. As pessoas até dizem, a equitação de trabalho foi criada para o cavalo lusitano. Não é verdade. Os portugueses foram o quarto país a entrar para a equitação de trabalho e levaram o lusitano. E o cavalo deu-se muito bem. Eu tenho dito é que num futuro próximo, a equitação de trabalho tem uma série de características similares ao toureio, por causa da maniabilidade nos obstáculos, da capacidade de concentração, do ir e vir. Há uma série de características importantes na equitação de trabalho, que é uma disciplina equestre importante, mais objetiva, que tem ganho adeptos, já é praticada em mais de 30 países, com algum sucesso, e portanto a equitação de trabalho pode ter aqui uma palavra importante na seleção futura do cavalo. Agora, as touradas, não sei por quanto mais tempo, e continuam a ser importantes, mas têm menos peso efetivamente no panorama atual do que no passado. Mas eu acho que haverá outras formas de tentar manter estas características, não é? O Nico Passos pergunta, Nicolau, você falou do agareno, é isso, agareno? Quais outros pilares importantes, por exemplo, afiançado, e Estudos, você certo. sentiu afiançado nos seus estudos? Não sei se eu entendi muito bem, mas... Sim, sim. Eu percebi. O agareno é o número 1, não é? Tanto que se vocês fossem consultar o studbook antigo do Lusitano Online, havia uma série dos tais pilares, que se falava do regedor, da Oxaria, do Marialva. A coisa mudou muito do passado ao presente. O agareno mantém-se crescente. O agareno se calhar valeria 12 a 15% na década de 80 do século passado e hoje em dia na década de 2015 vale 25% da população. Para além do agareno, a nível mundial,
os cavalos mais importantes são o Príncipe Oitavo e o Ossolo. São dois cavalos andrados, que se bem que o Sol tenha vindo a perder influência e o Príncipe Oitavo a ganhar bastante protagonismo nos últimos anos, fruto da importância dos descendentes do Firme. Ok? O afiançado, no panorama global da raça, não aparece no top 15 ou 20, já não me lembro, mas aparece no estudo feito da demografia do Brasil, porque efetivamente foi um cavalo fundamental. Mas é preciso perceber como é que as coisas funcionam dos ascendentes. A contribuição dos ascendentes num estudo genético são contribuições marginais. Quer dizer que se eu tenho um animal acima desse muito mais importante, vai descarregar desse animal. Por exemplo, o Shakir tem centenas de filhos e tem muita importância e não aparece como um ascendente fundamental porque é descarregado noutros animais. Por exemplo, todos aqueles que têm origem veiga, o principal de todos que ganha a corrida do maior ancestral é o agarente, sem sombra de dúvida, e portanto esse é que carrega mais informação. Mas é giro de ver, isso é que a importância da demografia, é que nós conseguimos fazer raio-x ao longo do tempo da população, como é que a coisa tem evoluído. O Augusto pergunta se é o Agaré no MV. Isso mesmo, Agarén Manuel Veiga, nascido em 1931. Mudando um pouquinho o foco aqui, você também é juiz da raça. O que você olha, né, quando você tem as exposições, você tem as competições de morfologia, o que um juiz busca, os criadores que estão preparando seus animais para as próximas exposições aqui no Brasil, quando a Covid deixar, o que você olha, o que mais te chama atenção positivamente e negativamente? Bem, eu acho que fundamental um juiz deve ser positivo e deve instruir, deve tentar ajudar a melhorar, porque temos um papel fundamental, não é? Porque os nossos julgamentos vão influenciar as tendências das pessoas, embora muita gente às vezes não concorde e estão no direito de não concordar, não é? É a nossa opinião fundamentada o mais possível. Eu tento ver muito, ser conhecedor, saber as regras do jogo é fundamental. É o que eu digo, por exemplo, aos meus alunos. Para criar, os criadores todos primeiro deviam saber as regras bem do jogo, saber o que é que são as regras do regulamento, o que é o padrão racial, e depois dizer, mas o que é isso do padrão racial, o que é que interessa? É fundamental. Eu vou jogar póquer e convém que eu saiba as regras do jogo do póquer para saber quando é que ganha a aposta ou não ganho, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa, estar bem informado e saber o que é que vão fazer. Depois, claro que tem, o que nós devemos ser é positivos, e sendo um cavalo de sela, o cavalo lusitano tem umas características únicas, particulares, é uma raça com stud-book fechado, como já disse, e o que nós devemos tentar é fazer uma conjugação de funcionalidade, de como é que o cavalo se usa, como é que ele mexe o corpo, como é que ele avança. Por isso é que se vir um concurso morfológico, primeiro vemos os cavalos em dinâmica, não é? Vemos os cavalos a passo, trote e galope. E depois vamos ver os cavalos parados para ver a morfologia. Porque essa dinâmica está influenciada pela morfologia, o órgão faz a função, não é? E um juiz, por acaso um juiz tem uma tarefa ingrata muitas vezes, porque temos que ver muitos parâmetros, há muitas coisas estudadas e muitos artigos publicados. Os juízes, em muito pouco tempo, têm que conseguir ver uma série de características e de parâmetros para dar uma nota e para fazer um ranking. Portanto, um exercício giro que já se fez cá em Portugal foi pôr-se os criadores a serem juízes. Tínhamos lá uns cavalos para eles julgarem e verem como é que era. Depois é sempre mais difícil quando estamos na pele do juiz. E o juiz engana-se. Eu engano também muito. Eu tento enganar-me o menos possível. Podem não concordar comigo. Claro, eu tenho que ter fundamentada a minha ideia porque é que eu escolhi assim. Eu até gostava de fazer como nos bovinos leiteiros. Às vezes, não comparo com vacas leiteiras. Comparo, porque as vacas leiteiras têm muita informação, de muita seleção de muitos anos. Se for ver um concurso de morfologia de vacas leiteiras, o juiz põe a vaca em quinto lugar e diz, esta vaca ficou em quinto lugar por isto, por isto e por isto. Em quarto lugar ficou aquela vaca porque tem isto melhor e isto e isto. Eu já tentei fazer isso também. Não me custa nada e já muitas vezes que fui ao Brasil agarrei no microfone e falei a explicar a classificação, não é? Se bem que depois há muitas pessoas que não perceberam o meu português de Portugal. Isso é que foi outro problema. Disse, você foi fundamental, legal, tudo. Você disse não sei o quê e já não percebi mais nada. Olha, pá, isso é que é problema. Não é? Mas tem, nesse julgamento, porque aqui a gente tem assistido gente que conhece muito da raça e gente que é entusiasta, mas que não conhece. Mas quando você
ela vai lá na exposição, aí vê o juiz, eles puxam um cavalo, puxam a égua, o potro, né? Você olha e olhou o andamento. Na hora que você vai olhar a morfologia, existem parâmetros. Então, você tem que ter um dorso de tal tamanho, você tem esses julgamentos mais exatos, vamos dizer assim, mais objetivos, ou tudo é uma grande subjetividade? Não, nós temos uma série e fazemos muitas formações. Eu acho que ser juiz da raça lusitana é uma coisa fundamental, importante, difícil. Eu posso lhe dizer que eu sou juiz da raça lusitana há 12 anos e tive 5 anos a estudar depois de fazer o curso e a secretariar outros juízes até passar a juiz. Portanto, temos de ter algum conhecimento. Eu acho que uma vantagem de ser juiz da raça é que nós devemos ser à roda de 15 juízes no mundo inteiro, não é? Internacionais e que correm. E, portanto, há alguns juízes que correm muitos sítios no mundo inteiro e que estamos muito aferidos entre nós. O que é que eu quero dizer com isto? Como muitas vezes julgamos em conjunto, sabemos muito bem o que é que se define, o que é que quer-se ver e como é que avaliamos. Claro que uns dão mais uma ponderação, mais importância a este aspecto específico e outro dá importância ao outro. Por isso é que muitas vezes somos 3 juízes para depois fazer uma média, não é? Agora, eu acho que claro que tem sempre a sua subjetividade inerente, como é lógico, mas há uma série de aspectos que nós temos que ver. Por exemplo, há taras, e muitas vezes as pessoas não veem as taras, os defeitos, não é? Um cavalo tem um defeito grave num membro e não percebem porque é que esse cavalo desceu na classificação, mas o juiz que estava lá mais próximo, até eu que posso estar de fora e não julguei uma classe, digo, epá, não percebi porque é que foi isto assim. Mas depois se eu for ver o cavalo, até ao nível, às vezes as pessoas veem os cavalos no primeiro andar, e é logo diferente, não é? Eu tenho que ver o cavalo com os mesmos olhos do juiz e tomar atenção. Claro que o juiz só tem 2 olhos e à volta na plateia estão centenas de olhos a ver e podem ter visto coisas que eu não vi, como é lógico. Portanto, eu tento errar o menos possível fundamentado naquilo que vi. E quanto mais cavalos nós vemos, mais experiência acumulada ganhamos para tentar errar o menos possível. Agora, errar é humano e todos erramos, queremos errar cada vez menos, não é? Como é lógico. Uma pergunta que chegou aqui: como juiz, qual a sua opinião relativa à idade aconselhada para um puro sangue lusitano ir à aprovação de Garanhões e já agora uma égua? Ok, é uma boa pergunta. Portanto, segundo a regra, a égua deveria ter 3 anos de idade e o cavalo devia ser montado, tem que ser apresentado montado, portanto 4 anos ou mais. Agora, depende muito do estado de evolução do animal. Há animais que se fazem um bocadinho mais tardios, outros que se fazem menos tardios. Claro que um cavalo que vá todo formado, completamente adulto e muito melhor apresentado e montado, terá tendência a ser mais valorizado porque consegue andar melhor. Olha, por exemplo, as pessoas perguntam, então, mas porquê é que vocês não veem as éguas montadas? Nós no passado já chegámos a ver éguas montadas e hoje em dia vemos os éguas em liberdade ou à mão. Porquê? Porque o que se via havia muitas éguas mal montadas, mal equilibradas, que estavam pouco trabalhadas ainda e que depois estavam a ser penalizadas, estavam a ter piores notas nos andamentos porque não estavam com ainda a qualidade suficiente. Portanto, essa pergunta depende muito da qualidade da equipa que trabalha, não é? Eu posso dizer, vimos um cavalo, agora há pouco tempo em Alter, com 4 anos de idade, a ser apresentado e teve 78 pontos ou 79 pontos para o livro, foi muito bom. E, se calhar, com 4 anos podia ser muito cedo, porque o cavalo ainda estava muito verde. Depende muito do estado de evolução do animal, da equipa e como é que o animal está. Uma égua, sempre depois dos 3 anos, não é? Claro que há exceções dos animais serem pontuados mais cedo, mas depois dos 3 anos, quando o animal está adulto. E, se calhar, com 4, com 5, ainda poderia estar mais desenvolvido, não é? E que dica que você pode dar para os criadores para escolher quais animais, em quais categorias, quando ele coloca, se vai colocar montado, se vai colocar puxando? Portanto, isso é um trabalho de equipa, isto deve ser uma equipa multidisciplinar, coadjuvada para já, bons cavaleiros, bons treinadores, bons técnicos, bons médicos veterinários, uma equipa de nutrição e tudo isso. E depois depende muito da sensibilidade do criador de perceber. Se o criador tem menos conhecimento, deve-se coadjuvar de outro criador com mais experiência ou de alguma pessoa que consiga dar algumas indicações nesse sentido. Mas depois depende muito da disponibilidade financeira, como é lógico, não é? Porque levar cavalos para concurso, se levar 15 ou 20 é um grande dispêndio de tempo e de dinheiro.
E depois, eu acho que cada vez mais se virem os regulamentos como evoluíram, hoje em dia, para um cavalo ser recomendado, um garanhão de 4 estrelas ou uma égua, tem que receber uma medalha numa classe montada, desde 2017 os machos, desde 2019 as fêmeas. Portanto, a indicação do regulamento da raça foi no sentido da funcionalidade dos animais montados. E, portanto, eu acho que o trabalho deve ser feito nesse aspecto mesmo, até às éguas, que nós não temos muito essa tradição e deveríamos, se calhar, ter um bocadinho mais, que era trabalhar as éguas para se apresentarem montadas, para poderem ser apresentadas em classes montadas. Portanto, a ideia é cada vez mais importância às classes de animais adultos montados. Estão chegando algumas perguntas, nosso tempo está acabando, é sempre assim, sempre no fim aglomera, mas vamos lá. O Nico de novo pergunta, hoje a tendência do juiz é julgar com foco no dressage, tipo baixar nota de um conjunto que seja mais barroco? Não. O juiz julga segundo a sua Bíblia. Qual é que é a Bíblia? A Bíblia é o regulamento com o padrão racial. Portanto, um juiz tem que julgar a função, por isso é que vemos a dinâmica. Mas um juiz julga os cavalos às peças e ao conjunto de formas. E, portanto, não vou estar a dar mais ou menos por ser deste tipo. Eu julgo cavalos bons. Gosto dos cavalos bons, quer eles sejam barrocos, de dressage, do que seja. Portanto, acho que devemos ter a nossa mira bem afinada, ser completamente imparciais e dar aquilo que estamos a ver naquele momento, não é? Portanto, não estamos a julgar o que estamos a imaginar que já vimos num passado ou isso também. Isso também, às vezes, as pessoas fazem ideias pré-concebidas que, este cavalo ganha de certeza, depende do dia e tudo mais. Mas não, eu não vejo isso assim, não, acho que não há grandes diferenças. O Victor Coelho, professor Antônio Vicente, no que diz respeito à dressagem, adestramento, que garanhões transmitem maior taxa de sucesso para o futuro da modalidade? E quais os novos cavalos que surgem para garanhões? Sugere para garanhões. Olha, isto, como eu dizia, eu fiz a avaliação genética para a dressage, para o adestramento, em 2012. Já passaram quase 10 anos, portanto a coisa já não está válida. Agora é preciso haver outro maluquinho, é preciso haver outro maluquinho como eu, que queira perder algumas centenas de horas a compilar fecheiros e resultados para pôr isso tudo no computador a rodar. Portanto, no passado o Rubi estava no topo, mas isto agora, pois isto muda tudo. E portanto, não sei. Há que haver mais estudos sobre estes rankings genéticos, portanto é uma coisa que deveria ser feita anualmente, se os criadores aceitarem e acreditarem nisto, que eu tenho ideia que há muitos criadores que não acreditam em nada disto e nem sabem que isto existe. Por exemplo, os criadores associados em Portugal têm acesso, se forem inscritos na associação, de consultar os seus animais e ver a avaliação genética para a morfologia de uma série de características. Não sei se alguns criadores já consultaram e foram ver isso, mas também é preciso confiar um bocadinho na ciência. Agora, o sentimento, o feeling do criador é fundamental, certo? Temos uma raça muito particular. Isto não é matemática, mas é preciso, calhar, confiar um bocadinho mais na ciência. O Pedro, você concorda com a Bíblia ou acha que há algo a melhorar no regulamento padrão da raça? Não, eu já disse isto mesmo até no início. Eu acho que o padrão do cavalo lusitano está bastante atual e tem várias características importantes. Só não gosto lá de uma, que é aquilo do garrote estar afogado em gordura. Pronto, num cavalo desportivo não quer ver isso. Mas o resto, o que nós pretendemos de um cavalo relativamente à conformação, na sua globalidade e o tipo de andamentos, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, não é? Nós queremos, o cavalo lusitano é um cavalo com andamentos ágeis e elevados. Quer dizer que é um cavalo que tem joelho. Não é um cavalo que anda como o árabe, que são animais rasantes. Portanto, isso é importante manter, cavalos com joelho, que são ágeis, cómodos, confortáveis e são propulsionados. E, portanto, eu acho que o padrão racial tem uma série de virtudes, continua a ter. Chegou uma pergunta aqui que ela cortou também, eu não sei por que está cortando, mas enfim, vamos lá. Na opinião do professor Antônio Vicente, a utilização repetida de garanhões na raça não pode ser prejudicial imagino que seja na criação ou para o futuro da raça, uma coisa assim, mas ela, na hora que você pôs aqui, cortou. Sim, isso é o que eu estava a dizer, que os cavalos, o pessoal dos cavalos é pessoal muito bizarro, muito estranho. Comparativamente à genética, eu que dou aulas de genética e de melhoramento, os cavalos são muito esquisitos. O pessoal dos cavalos. O pessoal dos cavalos é diferente. Porquê? Olha, nós continuamos a usar um cavalo, ele tem 30 anos de idade, está todo velho a cair da tripeça. E nós continuamos a usá-lo porque foi campeão, é o cavalo que eu gosto.
Se vocês pensarem nas outras espécies pecuárias, eu nunca vou usar um reprodutor muito velho, porque já há reprodutores mais novos que são melhores do que os mais velhos. Se eu tiver a fazer melhoramentos genéticos, os animais que vão nascendo têm que ser melhores do que os animais que são mais velhos. Mas isto aqui nos cavalos, isto muda tudo. Agora, respondendo ao amigo Tiago Tomé, eu acho que não há tanto esse problema, porque há esta tal variabilidade dos tais casais. Há muitos acasalamentos pequeninos. Se eu quiser ir buscar cavalos mais afastados, eu ainda consigo. Eu tenho muita preponderância de alguns reprodutores, os tais ascendentes importantes. Mas eu continuo a ter uma consanguinidade estável e, portanto, eu acho que não é muito preocupante. Agora, o que eu gostava de ver mais era outros cavalos diferentes a aparecer, não tão das linhas famosas. Mais animais a aparecer. Mas pronto, nós gostamos muito de modas. Isto é tudo um bocado uma moda, não é? Mais passageira ou menos passageira, mas é o que é e guiamos-nos com o que existe. Nosso tempo está chegando ao fim. O pessoal quer saber aonde encontra os resultados do seu estudo. E eu quero saber o pessoal fala muito de inbreeding, né? Se isso de fato tem algum tipo de problema, se é aconselhável, se não é, e a gente tem 4 minutos. Então, os meus estudos, o doutoramento está uma versão em inglês, há uma série de trabalhos publicados, eu posso enviar um PDF para a Associação Brasileira e disponibilizar a quem quiser, não há problema nenhum, isso trata-se já amanhã. Portanto, eu disponibilizo os resultados. Há uma série de artigos publicados mais user-friendly, digamos assim, portanto, não tão densos, não tão científicos, que saíram da revista Equitação, que também podem ver já no passado sobre esses resultados. E depois, qual é que era a outra pergunta, Roberta? Peço desculpa. Da consanguinidade, não é? Eu queria só para a gente fechar, porque você começou falando da consanguinidade e aí eu te pergunto esse inbreeding, né? Você falou de um máximo percentual, e se isso acarreta alguma coisa, né? Olha, o inbreeding é uma coisa gira. Como nós temos uma raça fechada, nós nos estudos que temos feito, o meu colaborador e amigo e coordenador Nuno Carolino, colocamos sempre como o efeito da consanguinidade nos modelos de análise, para ver o que é que acontece. Porque até poderíamos pensar, um cavalo mais consanguíneo é mais bonito, mais típico, vai ter mais pontos. Mas não tem acontecido isso. Até tem reduzido, por exemplo, no tamanho. A consanguinidade faz alguma coisa que se chama depressão consanguínea. Portanto, os animais mais consanguíneos, muito consanguíneos, até têm tendência a não ser tão altos. São mais pequenos, mas não tem dado assim grandes problemas. O efeito tem sido muito pequenino, significativo, mas muito pequenino. Portanto, era como eu dizia, existe alguma consanguinidade na raça, certo? Não temos por onde fugir porque o livro é fechado, mas não é assim tão preocupante porque temos alguma variabilidade ainda e temos muitos acasalamentos pequeninos. Um cavalo que cobre 2 éguas, 3 éguas, 5 éguas no máximo. Eu não sei, já não me lembro claramente, mas eu sei que 52% dos garanhões aprovados tinham menos de 5 filhos registados na sua vida. Portanto, está a ver. Temos uma disseminação brutal. Ok? Temos os dois extremos. Por isso é que a média de filhos por garanhão era 13 produtos, mais ou menos 22. Ou seja, o desvio padrão é quase o dobro da média, que é uma coisa assim estatisticamente difícil de explicar. Mas explica-se por causa destes extremos. Nosso tempo agora sim. Faltam 2 minutos, então eu já vou fechar para eu fechar e não o Instagram. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença. Acho que eu aprendi bastante, tenho certeza que todo mundo que acompanhou aprendeu também. Eu é que agradeço, foi um prazer colaborar com a BPSL e um cumprimento especial a si, Roberto, e também ao Ismael Silva pelo convite e que continuem sempre com esse interesse por esta raça tão internacional que é o cavalo por sangue lusitano. Eu também queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou e falar que a live vai ficar salva. Semana que vem, quarta-feira, dia 2 de junho, mais um convidado, mais uma convidada, no caso, internacional, vai ser Gabriela Vergara. Ela é da Associação Mexicana de Criadores do Cavalo Lusitano. Vamos aprender um pouquinho sobre como está a raça no México. Antônio Vicente, muito obrigada. Um prazer falar com você e boa noite a todos. Adeus, até à próxima e até breve no Brasil. Até a próxima.